Shalom, shalom a todos. Espero, desejo de todo o coração que todos estejam bem e fortalecidos no Senhor, no nosso Todo-Poderoso, nosso Pai. Hoje nós estamos aí no terceiro dia do quinto mês e esse mês ele traz para nós essa questão da paternidade. A presença do Pai forte, né? Nós temos que buscar essa presença. No dia 21 de julho, eu coloquei uma postagem aí no canal Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança, compartilhei no grupo, né? Estou aqui no grupo Libertos por Cristo, quero inclusive já começar este vídeo fazendo um convite para vocês. Eu tenho o canal mais antigo, Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança, no YouTube e no Telegram. E recentemente nós abrimos o grupo Libertos por Cristo. É um grupo aberto, onde você coloca também, ali participa, pode colocar a sua opinião, sempre com muito respeito, principalmente temor a Deus, tá? Então fica esse convite para vocês. No link, na descrição do vídeo, eu deixo já o link para vocês acessarem aí no Telegram, tanto o canal quanto o grupo Libertos por Cristo, tá? Fica esse convite então. Peço também a ajuda de vocês para compartilhar esse conteúdo, que vai com certeza chegar em quem tem que chegar, porque a igreja primitiva, eles entendiam que Deus ia acrescentando ali na congregação dos santos, aqueles a quem deviam se salvar, né? Então, a gente faz a nossa parte e deixamos na mão de Deus, do Espírito Santo, na cobertura do sangue de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, os planos, os projetos, nós entregamos nas mãos de Deus, amém? Bom, coloquei aqui sobre o ouvir, e é esse o assunto que eu quero colocar para vocês, a importância do ouvir. Por quê? No mês passado, o sentido espiritual em destaque eram os olhos, a visão. Neste mês, o sentido espiritual em destaque é a audição, né? Ouvir. E nós temos que aprender a ouvir. E o ouvir na palavra não é simplesmente o som que chega no meu ouvido e pronto, né? Não, é algo que está linkado, está ligado à obediência. Então não basta somente eu ouvir, simplesmente ouvir e não obedecer. Deus, ele quer que nós ouçamos e venhamos a obedecer. Amém? Então, em João 8,47 diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, ali estava tendo um embate ali entre o Mashiach, Cristo, e aqueles religiosos da época, os fariseus, escribas, enfim. E ele está deixando claro que quem é de Deus escuta as palavras de Deus, né? E ele está dizendo: por isso eu digo a vocês que vocês não são de Deus, porque vocês não escutam as palavras de Deus. 1 João 4,6 diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá? Então, isso já é um insight aí para você saber distinguir, né, quem é de Deus e quem não é de Deus. João 8,55: e vós não o conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo. Veja bem, não basta simplesmente um conhecer por conhecer ou um ouvir por ouvir.
Nós temos que guardar, e guardar a palavra é obedecer. E eu coloquei aqui, o pecado, ele paralisa os nossos sentidos espirituais. Aí você pode pensar assim, mas eu não sou um pecador, né? A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Cada dia nós temos que matar os leões, né? O que são esses leões? É o nosso eu interior. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, a nossa alma, ela nos sabota, né? Em todo o tempo. E nos leva a pecar. Leva o corpo a pecar. Então, o ato de pecar, né? Ele procede da onde? A tentação é o primeiro passo. Ela vem sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, né? Mexe com as nossas emoções e leva à ação, né? Leva efetivamente a comportamento. Então, esses leões que nós vamos tendo que matar todos os dias da nossa vida. Então, quando você diz, eu não sou um pecador, você passa a ser mentiroso, conforme diz a palavra, tá? Então, nós temos que entender que isso é uma luta. A tentação não é o pecado em si. A tentação é aquela a sugestão que vem para que você venha a pecar. Então, é aqui na tentação que nós temos que dizer não. Nós temos que batalhar contra esses pensamentos, esse sabotar da nossa alma, que quer nos levar a pecar. E quando a gente efetivamente peca, de forma, como que eu vou dizer, por escolha, né? Eu sei que é errado, mas eu continuo pecando, isso se torna em iniquidade, isso vai fechando os nossos sentidos espirituais. Quantas pessoas, né, que antigamente, né, um tempo atrás, eram homens e mulheres de Deus, pessoas tementes a Deus, mas não vigiaram sobre os seus pensamentos e deixaram isso criar uma estrutura que levou ao pecado. E isso paralisou os seus sentidos espirituais, ou seja, já não enxergavam com os olhos espirituais, já não ouviam mais a voz de Deus, enfim. Então, o pecado, ele paralisa os nossos sentidos espirituais. E este mês, o 5º mês, ele está ligado à nossa audição, ao nosso ouvir. E linkado ao Abba, ao Pai. Então, ouvir ao Pai. Então, nós temos que ouvir a voz de Deus. Só que para nós ouvirmos a voz de Deus, não pode haver ruídos externos. E hoje o que mais nós temos neste mundo de tecnologia, neste mundo de correria, são ruídos, né? Ruídos, todo tipo de ruído. Nós temos ruído no trabalho, nós temos ruído das redes sociais, nós temos ruídos de trânsito, enfim, toda espécie de ruídos. E se nós não estivermos atentos, vigilantes, muitas vezes Deus vai estar falando com nós e nós não vamos estar ouvindo. Amém? Então eu quero passar agora para o livro de Tiago. Vamos passar agora para o livro de Tiago. Primeiro eu quero mostrar para vocês a imagem do nosso ouvido, tá? O nosso ouvido, todo mundo sabe como é que é, né? O interessante é que o ouvido, ele tem exatamente a imagem de um feto no útero da mãe, tá? Então, isso nos remete ao quê? A gerar. O nosso ouvido sempre vai gerar algo em nós. E o que Deus quer que seja gerado em nós? Quer que seja gerado em nós os frutos, né, de ouvir a palavra de Deus. Então,
Lá em Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, ou ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que vigiar sobre o que nós estamos ouvindo. Amém? O que nós estamos ouvindo. Então Tiago, na Bíblia aqui Romanos, assim então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então vamos lá para Tiago. Tiago 1:19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio para se irar. Então, o que Deus espera de nós? É ouvir. Primeira atitude, ouvir, ouça com atenção. Ouça. O discernimento espiritual, ele vem pelos nossos sentidos espirituais, óbvio, mas primeiramente ele vem pelo nosso ouvir. Eu escrevi aqui, né, para pegar um norte aqui, um dado estatístico, né, que em torno de 360 milhões de pessoas têm problemas auditivos ao redor do mundo, problema auditivo mesmo, tá? São pessoas que ou estão totalmente surdas ou têm algum déficit de audição. Hoje, né, como eu estava dizendo, um tempo de muitos ruídos, principalmente os jovens correm o risco de ficarem surdos precocemente devido ao excesso de ruídos e também o uso dos fones de ouvido, tá? Os fones de ouvido é uma coisa assim que daqui uns anos a gente vai ver as sequelas desse instrumento, né, muito usado principalmente pelos jovens para estar ali. Então, por exemplo, tem uma música aqui nos ouvidos. Então eu estou ouvindo somente aquela música, aquela barulheira. Então todos os demais sons são silenciados e acaba às vezes acontecendo até uma tragédia, né? Uma pessoa andando na rua, não ouve uma buzina de um carro, acaba sendo atropelado, enfim. Amós 8:11, vamos lá para o livro de Amós. Amós 8:11, estou colocando aqui para vocês acompanharem na palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu acredito que esse tempo já tá? Esse tempo final aí, a gente entende que está se acelerando essa fome de ouvir a palavra de Deus, amém? É o que a gente deseja, né? Como a gente estava falando sobre a surdez física, os dados estatísticos, o que não é contabilizado, né? Não tem como contabilizar e também não é interesse que se contabilize isso, é a surdez espiritual, né? O pior do que ser um surdo físico é ser um surdo espiritual. O ouvir, a audição, ela vem primeiro. O bebê no ventre materno já ouve a voz dos pais. Inclusive, eu estava vendo um videozinho, o pai conversando ali com o bebê no ventre da mãe, e ele conversando e o bebê reagia, chutando, ele parece que respondia, né? Estava perto ali do nascimento, ele dizia, você vai nascer tal dia, e ali ele ficava quietinho, é tal dia, aí ele chutava, interessante, sabe? E inclusive, né, eles reconhecem as vozes, reconhece a voz da mãe, reconhece a voz do pai, por isso que é importante, né, desde o ventre materno, a gente cuidar o ambiente que essa mulher está gerando este bebê. E porque tudo isso vai trazer alteração depois ao longo da vida, desde
um ambiente bom, que vai trazer uma criança equilibrada, uma criança que vai saber amar, porque ela foi gerada num ambiente bom, inclusive, né? É bom que os pais cristãos, né, crentes, estejam aí falando a palavra de Deus, já ministrando a palavra de Deus desde o ventre materno. E essa criança, então, tem muitas chances de ser uma criança forte, fortalecida, uma criança com uma mente equilibrada, enfim. Ao contrário, né, uma criança que ela já vai ser gerada num ambiente muitas vezes já de rejeição, num ambiente de muita briga, às vezes, né, como esses jovens hoje não raciocinam a respeito, né, de gerar um filho de qualquer jeito, acabam mães tendo que criar uma criança criando outra criança sem estrutura emocional nenhuma. Então essa criança vai sentir tudo isso, né? Então a audição ela vem primeiro, o ouvir. E inclusive eu entendo que a Torá, né, ela é pregada ao bebê no ventre materno pelo próprio Deus, tá? Então, por isso que nós temos isso dentro de nós. Nós temos a Torá do Eterno dentro de nós. Nos primeiros meses, a audição será a experiência sensorial mais presente no bebê. Então, ele vai falar, depende muito de cada criança. Tem crianças que começam a falar cedo, outras demoram um pouco mais. Isso tudo vai do estímulo também, estimular a criança ou não. Mas a audição, ela permanece, o único sentido ali entre, estou falando de visão e audição, porque obviamente ela vai sentir, vai ter o tato, né, as percepções dos outros sentidos, né, da criança. Mas entre o falar e o ouvir, ela vai ouvir por muito mais tempo. E isso Deus já dá um insight do que é o certo, o que é o correto para nós. Ouvir, meditar no que estamos ouvindo, não se apressar nas palavras que vamos proferir. Inclusive isso fala Provérbios, Eclesiástico, também fala muito a respeito disso, tá? Isso indica, então, essa questão da audição, né, estar presente por mais tempo no bebê, que devemos primeiro ouvir e somente depois falar. A palavra ouvir, que no hebraico é chamar, tá? Por isso que vem o Shema Israel, né? A raiz de Shema é chamar, é as mesmas letras, tá? É o Shin, é o Mem e o Ain. Ela aparece mais de 1085 versículos na Bíblia. Veja só, mais de 1085 versículos na Bíblia aparece a palavra ouvir. E como eu já falei no início, é ouvir, escutar, obedecer, tá? Então está linkado nisso. E lá no livro de Jó, no capítulo 5, verso 27, vamos lá para Jó. Eis que isto já examinamos, e assim é, ouve-o e sabe isso para o teu bem. Depois nós vamos para Jó no capítulo 33, então nós temos que ouvir, né, para o nosso bem. Jó 33. Jó 33. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Bom, com relação a Jó, tá? A palavra diz que ele era justo, um homem justo, mas ele tinha um problema. Ele tinha medo, né? Tanto é que ele diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. E esse medo
abriu uma brecha, deu legalidade para Satanás agir na vida dele, tá? Mas ele era justo, era um homem justo. Aqui os amigos então estão ali conversando com ele e diz assim: portanto, Jó, eu te rogo, ouve meus discursos e escuta todas as minhas palavras. Eis que agora eu abro a minha boca, minha língua fala em minha boca. Minhas palavras serão de retidão de meu coração e meus lábios proferirão claramente o conhecimento. O Espírito de Deus me fez e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe tuas palavras em ordem diante de mim, levanta-te. Eis que estou de acordo com o teu desejo, no lugar de Deus eu também sou formado do barro. Eis que meu terror não te amedrontará, nem será a minha mão pesada sobre ti. Então aqui já fala, né, parece que esse amigo sabia, né, do quanto ele tinha esse medo. Certamente tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras dizendo: limpo estou, sem transgressão, eu sou inocente e não há iniquidade em mim. Então, ele não entendia que ele não compreendia que o medo que ele tinha aberto essas portas, porque maldição sem causa, ela não se instala, tá? Então, há sempre um motivo quando uma maldição é instalada na vida de qualquer um de nós. Há uma brecha, foi dada uma legalidade, tá? Então, mas na cabeça dele, ele diz: limpo estou, sem transgressão, eu sou inocente, não há iniquidade em mim. Eis que ele encontra motivos contra mim e me considera como seu inimigo, né? Como o Jó aqui falando. Ele coloca os meus pés nos troncos, ele marca todos os meus caminhos. Eis que nisso não é justo. Eu te responderei que Deus é maior do que o homem. Por que contendes contra ele? Por ele não dá conta de nenhum de seus assuntos. Porque Deus fala uma, sim, duas vezes, e mesmo assim o homem não o percebe, né? Então aqui ele diz, ó, Deus fala e o homem não o percebe, ou seja, o homem não escuta, dificuldade de ouvir a voz de Deus. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos sobre o leito. Então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para que ele possa retirar o homem de seu propósito e esconder o orgulho do homem. Então, de certa forma, havia um orgulho aqui na vida de Jó de não, de achar que não havia pecado nele, né? É como eu falei anteriormente, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Isso é um orgulho. Ele mantém sua alma afastada da cova e impede que sua vida pereça pela espada. Ele também é castigado com dor sobre o seu leito e a multidão de seus ossos com forte dor, para que a sua vida abomine o pão e a sua alma o saboroso alimento. Sua carne é consumida de maneira que não pode ser vista, e seus ossos que não eram vistos aparecem. Sim, sua alma aproxima-se da cova e a sua vida dos destruidores. Se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem a sua retidão. Então mostra-se gracioso para com ele e diz: livra-o de descer a cova, eu encontrei um resgate. Sua carne será mais fresca do que a de uma criança. Ele voltará aos dias da sua juventude, orará a Deus e ele lhe será favorável e ele verá sua face com alegria, porque ele retribuirá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens e se alguém disser eu pequei e perverti aquele que era correto e não lucrei com isso, ele livrará sua alma de ir à cova e sua vida verá a luz. Desculpa. Eis que todas essas coisas Deus faz frequentemente ao homem, para trazer sua alma de volta da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Marque bem, ó Jó. Ouve-me, fica em silêncio e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque eu desejo te justificar. Se não, ouve-me, fica em silêncio e eu te ensinarei a sabedoria. Vou ler aqui somente os 2 primeiros versículos aqui. São 4 versículos, o 2, o 3, o 10 e o 16. Diz assim:
Ouve minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dai ouvidos a mim, vós que tendes conhecimento. Porque o ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. Achei muito interessante isso aqui, tá? O ouvido, ele prova as palavras. Então, eu entendo que o discernimento espiritual vem pelo ouvido. Principalmente pelo ouvido, porque como nós falamos antes, no bebê, a audição ela fica muito antes, né, mais tempo do que o início da fala. Então aqui diz, né, o ouvido prova as palavras como a boca prova o alimento. Depois o verso 10 vai dizer assim: portanto, ouvi-me, vós homens de entendimento, longe esteja de Deus o fazer a maldade, e do Todo-Poderoso a prática da iniquidade. Verso 16: se agora tens entendimento, ouve isso, escuta a voz das minhas palavras. Tá? Então, nós temos que ter entendimento. Aquele que tem entendimento, ouve as palavras de Deus. Amém? Deuteronômio 6:4, nós vamos ler lá onde está o Shema. Diz assim: ouve, ó Israel, né? Ouve, coloca aí o teu nome, eu vou colocar o meu, ouve, ó Anne, né? Ouve, ó Maria, ouve, ó José, ouve, ó João, ouve, ó Paulo, Pedro. Amém? Vai colocando teu nome aí. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vou colocar aqui no hebraico, tá? Então, ouve é essa palavra aqui, como eu falei para vocês. Tem 3 letras hebraicas, o Shin, o Mem e o Ain. Ó, chamar, uma raiz primitiva, deixa eu colocar para cá. Uma raiz primitiva, ela já é uma raiz primitiva, tá? Que quer dizer ouvir, escutar, obedecer. Ouvir, perceber pelo ouvido, é a faculdade da audição, ouvir com atenção, com interesse, tá? Então, interessante que ele coloca aqui, ouvir, escutar, obedecer, tá? Muito somente ouvem, mas não obedecem. Tá? Isso não tem efeito algum para Deus. Então, é como se essa palavra ela fosse uma soma de ouvir e obedecer. Então, ouve e obedece, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Marcos 12, 29, ele vai fazer mais ou menos uma cópia, né? Do Shema. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus, o principal aqui ele está falando, né, dos mandamentos, ó, o grande mandamento, ele diz aqui, respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, é o principal é ouvir e obedecer. Amém? Provérbios 1:5. Ouça, olha, entenda que é a mesma palavra, ó, é a mesma palavra, chamar, tá? Ouça o sábio. Ouça o sábio. Até vou marcar aqui. Ó, ouça quem? O sábio. E cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios.
eu quero colocar aqui na versão da King James. Ó, o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Amém? Vamos para Mateus 13, 14 e 16. Quem já conhece a forma como eu faço os meus vídeos aí, né? Sempre com muita palavra, tá? Porque a fé, completa aí para mim, a fé vem pelo, né? Completa aí para mim. Então, Mateus 13, do 14 ao 16. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis e não compreendereis, e vendo, vereis e não percebereis. Então, aqui está falando dos dois principais sentidos, né? Eu diria, a audição, veja que ele coloca primeiro a audição e depois os olhos, tá? Então, primeiro ouvir e depois ver. E por último, né, falar. A fala, né, ela tem que ser aí, depois de você remoer muito aquilo que você ouviu, você pondera, você, sabe, aquele momento em que você fica ali, o que eu devo responder? Será que eu respondo? Será que eu fico em silêncio? Tá? Então, primeiro é ouvir. Primeiro ouvir. Ouvindo, ouvireis, não compreendereis, e vendo, vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração e se convertam e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes e não ouviram, e ouvir estas coisas que vós ouvis e não o ouviram. Deixa eu ver os versículos aqui. Então, conforme a palavra de Isaías, né, que ele falou, Isaías 6, 9 e 10, e ele disse: vai e diz a este povo, ouvi vós de fato, porém não entendais, e vede vós de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar e faze com que seus ouvidos sejam pesados, e feche os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, convertam-se e sejam curados. Aqui tem outros versículos. Bom, Isaías 5, 21. Isaías 5, 21. Olha o que diz Isaías 5, 21. Calamidade sobre aqueles que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista. Calamidade. Deixa eu ver quais os versículos que estão aqui. O mesmo que nós já lemos anteriormente, né? E interessante que Jeremias 5, 21, Isaías, aqui nós estamos em Isaías 5, 21, agora vamos ver Jeremias 5, 21, facinho de guardar, tá? Facinho. Ouvi agora isto, ó povo tolo, e sem entendimento, os quais têm olhos e não veem, os quais têm ouvidos e não ouvem. Aqui está a própria definição do tolo, tá? A própria definição do tolo. E tolo é o quê? É aquele que é sem entendimento, ou seja, tem olhos
mas só vê o que é físico, não tem percepção espiritual, tem ouvidos para as coisas materiais, físicas, mas não ouve as coisas espirituais. Tá? Então essa é realmente a definição de tolo, é alguém sem entendimento, é alguém sem visão, audição ou qualquer sentido espiritual. Ezequiel 12:2. Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, eles têm ouvidos para ouvir e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Então, nós já vimos que quem tem olhos e não vê e ouvidos e não ouve é um tolo. Agora nós vamos ver que ele chama de casa rebelde. Olha como isso é sério diante de Deus. Como isso é sério. Me veio à mente agora ali quando Jesus chama a atenção, né, daqueles que estão seguindo eles, não porque pelos milagres que eles viram, pela palavra que eles ouviram, mas estavam seguindo ele por causa do pão, né, e do peixe que foi distribuído, por aquela provisão física que foi dada, e não pela provisão espiritual que Cristo estava dando para eles, né? Devia doer muito, né? Assim como dói para a gente ver a dureza no coração das pessoas, o quanto as pessoas não estão dispostas. Quantos ouvirão esse vídeo, por exemplo? Quantos? É muito poucos, irmãos. É muito poucos aqueles que têm paciência. Hoje as pessoas querem shorts, vídeos curtos do TikTok. É isso que as pessoas querem. Elas querem um fast food. Elas não querem conteúdo que faça elas sentar, confronta aí os seus pecados, que faz trazer ela para o centro da vontade de Deus. As pessoas não querem isso. Não querem, tá? Mas saiba que Deus chama de tolo, chama de casa rebelde. Todo aquele que tem olho para ver e não vê, e todo aquele que tem ouvido para ouvir e não ouve. Eu não quero ser chamado de tola e de casa rebelde. Eu não quero. Marcos 8:18. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Eu acho que é essa passagem justamente. Deixa eu ver. Tá? Mas mais uma vez aqui, ó. Tendo olhos não vedes, ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Josué 3:9. E Josué disse aos filhos de Israel: Vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Salmos 143:8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me conhecer o caminho pelo qual devo caminhar, pois elevo a minha alma a ti. Também o Espírito Santo me trouxe à memória agora uma das formas de memorização. Existe, cada pessoa ela tem uma forma na qual se adapta melhor para memorizar, tá? Por exemplo, para a pessoa estudar algo. Tem pessoas que elas gostam de estudar escrevendo, tá? Elas vão escrevendo, então ela funciona mais para ela a visão, tá?
Tem pessoas que elas gostam até de estudar com música, e tem pessoas que preferem e fixam mais, né, memorizam mais ao ouvir. Então, muitas vezes as pessoas gravam as suas próprias vozes para ouvir depois. E isso eu entendo ser algo muito importante quando nós, no nosso devocional, né, na nossa meditação, de preferência matinal, como o próprio Davi, a gente sabe, né, que ele levantava ao raiar do dia para fazer as suas meditações. E aqui ele diz, né, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Então é importante a gente pegar a palavra de Deus e ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, você está, de certa forma, pregando para você mesma, tá? Isso ajuda na memorização da palavra de Deus. Entra, né, nos nossos ouvidos. Amém? Antigamente, devido ao acesso limitado a fontes escritas, né, a gente sabe que papiros, né, ou até pessoas que sabiam escrever, era algo raro. E a gente vê isso lá no livro de José, né, na passagem, não é o livro de José, né, na história de José, quando as pessoas se surpreendiam que ele sabia escrever. O pai dele ensinou ele a escrever, porque a escrita entre os hebreus, ela era ensinada ao primogênito. Então o primogênito era o único dentre os filhos que aprendia a escrever. No caso dos filhos de Jacó, o primogênito foi Reuven, né, ou Ruben. E por causa ali que ele maculou o leito do seu pai, né, deitou com a concubina do seu pai, e ele, pelo que dá a entender, ele nunca demonstrou interesse nas coisas que um primogênito deveria se interessar. Então, acabou que Jacó ensinou a escrita ao seu filho amado, que ele dizia, né, o primeiro filho da amada dele, que era ali Raquel, né? Então ele ensinou, e por isso ele, quando chega lá como escravo, Potifar compra ele ali como escravo, coloca rapidamente ele no governo da sua própria casa. E depois ele vai para o governo do Egito, né? Óbvio, após passar pela prisão. Então a escrita era algo assim que não era qualquer pessoa que saberia escrever. Principalmente era dado aos homens. Mulheres era mais raro ainda que soubessem escrever. Os papiros, eles têm origem no Egito, justamente no Egito que tem origem os papiros. O papiro, ele é feito dos juncos, né? Muito abundante lá inclusive, né, o mar de juncos, né? Que muito equivocadamente é chamado de Mar Vermelho. Tinha muitos juncos, dali que era retirado o papiro. Então, o Nilo também ali, né, ele tinha muitos juncos também. E não é nada por acaso, né, que Moisés é colocado ali naquele bercinho ali, né, provavelmente ali, com toda certeza feito de juncos, aquele bercinho. Isso remete a que a Torá, né, seria dada para ele ali. Tudo tem uma revelação espiritual profunda, basta a gente procurar. Então José, ele sabia, né, escrever, e isso era algo muito raro, tá? Então, essa questão, né, do acesso limitado às fontes escritas, a comunicação, ela era basicamente oral. Por isso que existe a Torá oral, né? Óbvio que a gente tem que cuidar com discernimento espiritual, né? Porque nem tudo que oralmente foi falado está compatível com as Sagradas Escrituras. Então, ouvir era uma arte. E interessante que era algo que hoje talvez nem exista mais, essa capacidade de memorização que eles tinham pelo ouvir.
Tantos discípulos, né, que eles ouviam as pregações do mestre e depois eles colocavam ali no papel, né? Então, tamanha era a capacidade deles de captar aquilo que entrava pelos ouvidos dele e memorizar. Então, é como se estivesse sendo impresso nas suas memórias ali tudo aquilo que o mestre ia falando para eles. Amém? Eu esqueci de botar aqui no não perturbe. Bom, Jesus usou várias vezes a expressão, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Várias vezes ele falou isso. Então, nós vamos ver Mateus 11:15. Aí, né, muitos vão dizer, mas todo mundo tem ouvidos. Né? A não ser que a pessoa nasça com uma deficiência, né? Mas Jesus não estava falando desses ouvidos físicos, tá? Com toda certeza. Então aqui ele diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Depois ele vai repetir, Mateus 13:9, 13:43, Marcos 4:9, 4:23, Lucas 8:8, Lucas 14:35 e também eu quero mostrar o último livro das Sagradas Escrituras, conhecido como Apocalipse, o livro de Revelação, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz, veja bem, bate, ouve a voz e abre a porta. Virei a ele e cearei com ele e ele comigo, tá? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Altíssimo, o Todo-Poderoso, ele reclamou várias vezes de que seu povo não o ouvia. Então, nós vamos ver alguns versículos no qual há essa reclamação. Salmos 81:11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não quis nada de mim. Eu imagino a tristeza de Deus. A tristeza de Deus. Porque todo o ensinamento de Deus, todas as ordenanças, né, a própria Torá, que erroneamente é chamada de lei, né, foi traduzido como lei. Ela não é lei, é uma instrução. O pai, né, o Abba, ele instrui os filhos. E o que é uma instrução? Tu só vai instruir alguém pela qual você tem um apreço, pelo qual você ama, que você quer que siga um caminho bom. Então, o pai ama os filhos e os instrui no caminho que deve andar, tá? E é muito triste ouvir isso que ele diz aqui. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Não quis. Livre-arbítrio. Não quis ouvir. E Israel não quis nada de mim. E aqui seguindo ele diz, então há uma consequência. Tudo tem consequências, né? A obediência leva uma consequência, mas a desobediência também leva uma consequência. Então eu os entreguei à luxúria dos seus próprios corações. E é isso que acontece hoje em dia. Por que as pessoas não querem ouvir? Por que as pessoas têm resistência de ouvir? Quantas pessoas conhecem, já leram as Sagradas Escrituras, conhecem a palavra de Deus, mas, como eu falei antes, o chamar é ouvir e obedecer. Só o ouvir e não obedecer não agrada ao Pai. É como um filho. É como um filho, você fala com o filho, pede para ele uma coisa, ele ouve, mas ele não vai fazer aquilo que você pediu. Então, de nada adianta ouvir uma instrução e não obedecer à instrução do pai.
Isso tem uma consequência, não pense que as coisas ficam sem consequência. E é porque o pai é mau? Não, não. É porque simplesmente você sai da cobertura dele. Deus não tem participação com o pecado. Deus, ele se afasta do pecado. O pecado faz divisão entre Deus e o pecador. E aqui ele está dizendo, então eu os entreguei à luxúria dos seus próprios corações. As pessoas querem continuar pecando, achando que não vai ter consequências, procrastinando, achando que são donas do tempo. E aqui diz, e eles caminharam em seus próprios conselhos. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. Esse coração enganoso é aquele que segue os seus próprios conselhos, ao invés dos conselhos do Abba, do Pai. Oh, se meu povo tivesse me ouvido. Eu imagino Deus até chorando falando uma palavra dessa. E Israel tivesse andado em meus caminhos, eu logo teria subjugado seus inimigos e virado minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor deveriam ter se submetido a Ele, mas o seu tempo duraria para sempre. Ele os teria alimentado com o mais fino do trigo, e eu te satisfaria com o mel tirado da rocha. Muitas pessoas, às vezes, não entendem por que tem uma vida de derrotada. Eu não estou dizendo que quem é justo, no mundo tereis aflições. Óbvio, não é que a vida do justo tudo dá certo, tudo é perfeito. Mas nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Só que quando assumimos o risco, veja bem, quando eu sei o que eu devo fazer e eu assumo o risco de não fazer, isso é muito perigoso. Aqui está dizendo que Deus entregou, por não ouvir a voz dele, entregou eles à luxúria dos seus próprios corações, entregou eles aos seus próprios conselhos. Peguem isso. Peguem isso, irmãos. Jeremias 17, 23. Aleluia, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Porém, eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, para que não ouvissem e nem se instruíssem. Não preciso dizer mais nada, né? Ezequiel 3, 27. Ezequiel 3, 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Aquele que ouvir, que ouça, e aquele que deixar de ouvir, que deixe, porque eles são uma casa rebelde. Casa rebelde, mais uma vez aqui, chamando de casa rebelde. Zacarias 7:11. Zacarias 7:11. Mas eles se recusaram a escutar, deram de ombros, ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a Torá, né, a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos.
E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Na mesma proporção que você escolhe não ouvir a voz do Senhor, ouvir, obedecer, Deus também não ouvirá o seu clamor e o meu clamor, se nós estivermos como uma casa rebelde, como um tolo. Deus não ouvirá. Assim como se eu não perdoo o meu próximo, Deus também não me perdoa. Jeremias 11, 10, 11. O profeta Jeremias, muitos chamam do profeta chorão, né? Mas eu imagino quanto ele sofreu, né? No tempo em que ele profetizou que se Israel não se arrependesse, eles iriam para o exílio. E eles não ouviram a voz do Senhor, né? Pela boca de Jeremias. E inclusive, né? Maltratavam ele, enfim. E acabaram indo para o exílio, tá? Então, essa é a consequência. Eu vou mais rápido porque está acabando a minha bateria e já vai dar 1 hora de vídeo, tá? Jeremias 11, 10, 11. Eles retornaram às iniquidades dos seus antepassados, os quais se recusaram a ouvir minhas palavras. E eles se foram após outros deuses para os servirem. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram o meu pacto, a qual estabeleci com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu trarei o mal sobre eles, e não serão capazes de escapar, ainda que eles clamem a mim, eu não os escutarei. Salmos, para finalizar, Salmos 90. Tá acabando, já entendi. Tá acabando. Salmos 95. Pois ele é o nosso Deus, e somos o povo do seu pasto, e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra. Ao longo de 40 anos eu fui entristecido por esta geração e disse: este é um povo que erra em seu coração e não conhecer os meus caminhos, ao qual jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. Não entrarão no descanso do Senhor. É sério, irmãos, é muito sério. É muito sério. Eu espero que este conteúdo tenha tocado o teu coração, e se estava acontecendo de não estar ouvindo a voz do Senhor, que a partir de hoje você tome uma decisão de ouvir, tá? 2 palavras, ouvir e obedecer. Só ouvir não vai agradar ao Senhor. Aquele que ouve, mas não obedece, de nada resolve. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe a todos.